E o nosso convidado especial de hoje na entrevista do dia é Daniel Paulista, ex-técnico do Guarani. Ô Daniel, um abraço, boa tarde, prazer tê-lo com a gente. Boa tarde, Batista, é um prazer estar participando aqui com vocês. Apesar de ter trabalhado um ano no Guarani, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar aqui com vocês, né, presencialmente participando, e é uma oportunidade boa. Foi um período aí tenebroso, né, que não podia ter entrevista presencial, a questão aí da Covid, né? Peguei toda essa transição, né, de estádio fechado, de entrevistas bastante limitadas, né, dificuldade para todos. Depois as coisas foram sendo liberadas e agora voltando à normalidade. No momento está sem clube? Estou sem clube, desde a minha saída do CRB no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Optei em, entre aspas, estar descansando, aproveitando a família. Vinha de 3 anos consecutivos aí sem férias, né, trabalhando sempre na Série B em 3 oportunidades. Tive já alguns contatos, propostas oficiais até de clubes aí do Campeonato Paulista, da Série B, mas por enquanto ainda não chegamos a nenhum acerto, então enquanto isso vamos aproveitando o tempo livre com a família. Isso aí faz muito bem, né? A família é a base de tudo, fundamental. Tudo começa com a base na família. Vamos com as perguntas aqui para o Daniel Paulista, o nosso convidado especial de hoje. Começa com você, CH. Você mora hoje em Campinas ou não mora aqui? E a segunda pergunta, você vai dar preferência para alguma divisão? Porque você virou um especialista em Série B, né, Daniel? Bom te ver aqui. Prazer, Carlos. Bom, eu moro em Ribeirão Preto, né, apesar de ter vivido aqui em Campinas, muito próximo também, gosto muito daqui, mas a minha família, da minha esposa, todo mundo de Ribeirão, então a gente tem residência fixa lá. E, bom, nesse primeiro momento a opção maior é pela Série B. Eu acho que é um mercado onde a gente tem mais campo para estar atuando. Como eu disse, tive já propostas de clubes, mas não chegamos a um acerto. E vamos ver o que o mercado vai estar agora. Final de campeonato estadual, início de Série B, ainda vão haver muitas trocas. Aliás, o Moser tinha saído, né, foi demitido do Guarani. E ali naqueles dias que o Guarani não tinha definido ainda treinador, eu recebi uma mensagem. Você sabe que nós temos olheiros esparramados aí para tudo quanto é lado. São as fontes. Aí o cara me mandou uma mensagem e falou: Batista, tá aqui no aeroporto o Daniel Paulista. Aí eu falei: mas o que o Daniel Paulista estaria fazendo em Campinas? Você estava retornando, não sei de onde, né? Mas... Pode ser, bom, poderia ser alguma viagem que a gente fez com a família, não sei, me viram aí. Então, mas você vê como é que as coisas acontecem. Sim. Um treinador foi demitido e o Daniel Paulista, que já fez um bom trabalho no Guarani, foi visto no aeroporto. Então, viu o Daniel Paulista, que eu acho que ele está acertando com o Guarani, hein? E se preparem, porque vão ver ele aqui no programa, já vão falar que ele já está acertando com o Guarani de novo. Porque o Guarani está sem treinador, né? Ô Batista, vão tirar sarro em mim, viu, Daniel? Porque sempre todo aparece um jogador e fala: olha, eu já joguei com esse cara. E os caras falam que eu já joguei com... Pô, o Gleg jogou com todo mundo. E com o Daniel eu tive o privilégio de jogar com o Daniel, uma pessoa maravilhosa. É verdade sim, Foguinho, não vem com essa conversa não. Né? E é um cara que eu sempre diz o seguinte: é um cara que sempre teve uma liderança quando jogador, né? E por isso que vem fazendo um bom trabalho como treinador. A minha pergunta, Daniel, é o seguinte: a gente sabe, né, primeiro dizer que é um prazer estar contigo aqui também, Ribeiro, tá? E a minha pergunta é sobre, a gente sabe dessa questão da modernidade, né? Que o treinador, ele precisa se modernizar, ele precisa estar participando dos cursos. E eu queria saber, você aproveitou também nesse período das férias aí para estar renovando os cursos, especializando um pouco mais, melhorando ainda mais ou não? Bom, Gleg, boa pergunta. Eu, no final do ano, terminei a licença Pro, né, da CBF, que é o nível mais graduado que nós temos hoje, né, para esse tipo de situação. E sobre a metodologia de trabalho, eu procuro ser muito moderno, procurando sempre, lógico, copiar, entre aspas, o que as referências que eu tenho fazem. Então, assim, nós trabalhamos muito com vídeo, com filmagens, dia de trabalho de transição ofensiva, a gente mostra para o atleta ali 5, 10 minutinhos antes do treino, vamos para o campo para mostrar o que o adversário vai nos proporcionar, se temos que atacar os espaços onde nós vamos ter que
usar contra esse adversário. No momento de marcar, nós também mostramos ao adversário e também nos posicionamos dentro do campo para bloquear os pontos mais fortes do adversário. Então é dessa forma que a gente tem sempre trabalhado. Trabalhamos assim aqui no Guarani, trabalhamos assim no CRB e tem tido sucesso, apesar de ter uma carreira curta, mas a minha carreira é uma carreira de bons resultados. Sim, e você vê que uma coisa que eu sempre dizia, né, que o Daniel é um cara que estudava muito o time adversário. Você se lembra disso? Sim. E eu não tinha conversado com ele, não. E ele realmente mostrou isso agora falando, né? Então tá vendo que eu também... Na prática, não são todos os times que têm analista de desempenho. Não são todas as estruturas. Quando você tem à disposição, com que frequência você usa esse trabalho que eu entendo hoje primordial dentro do futebol? Com certeza, é fundamental o trabalho do analista ao lado do treinador todos os dias. Dá para afirmar que todas as suas decisões, ou a maioria, são embasadas nesses números que são apresentados ou não? Não é só no que é apresentado pelo analista. Eu acho que o analista faz parte da engrenagem dentro de um contexto, tem os auxiliares também que são importantes nas tomadas de decisões, o preparador físico também. Eu, particularmente, gosto de uma comissão técnica participativa. Sim. Acho que a decisão do treinador é a decisão final, mas a equipe de trabalho ela precisa ser atuante. Não pode ser uma equipe que fica muda esperando somente o treinador tomar a decisão. Porque o treinador, eu enxergo dessa forma. O treinador não é o dono da verdade, ele não enxerga tudo. Ele precisa de outras pessoas lhe municiando, lhe ajudando no contexto geral para que sempre a melhor decisão ela seja tomada. Ô Daniel, como é que o treinador consegue trabalhar, né? Porque os campeonatos são todos atropelados, jogo em cima de jogo, não dá tempo de fazer uma boa preparação. E o treinador é muito cobrado, né? A cobrança, por vezes, até é desumana. Parte da torcida, parte da imprensa, a cobrança é muito forte. Então, como é que faz para treinar um time, sendo que não há tempo de treinamento, porque é jogo em cima de jogo e tem viagem? Você pega um campeonato brasileiro, o país com dimensões continentais, né? Gasta um tempo enorme, tem que viajar um dia antes, vem um dia depois. Então é tudo muito exprimido. Então como é que faz para fazer o treinamento? Nós temos que nos virar, Batista, com o tempo que tem. Mesmo ele sendo curto, reduzido, como eu disse, é muito trabalho com vídeo, leva para o campo, faz lá o tempo possível, mas faz o que tem que ser feito, passa a ideia, passa o entendimento, a mensagem que você quer passar para os atletas, para que eles possam ter o entendimento daquilo que a gente vai querer que eles executem nos jogos. E é isso que a gente tem que fazer. Mesmo com esse espaço reduzido, temos tempo para fazer. É lógico que em determinado momento você tem que tirar o pé por causa da questão de lesão, tem outras situações que prejudicam o andamento. Mas é a nossa realidade. E em cima dessa realidade você tem que trabalhar. Não adianta ficar se lamentando, tem que trabalhar e tocar para frente. Até a gente está sempre comentando, né, que antigamente terminava o treino e os caras ficavam treinando falta, né? A bola parada. O Neto, por exemplo, falava que batia 600, 700 faltas. Hoje é impraticável, porque tem o departamento de fisiologia que não permite. Aliás, o departamento de fisiologia acaba interferindo também na escalação. Olha, esse jogador aqui, eu estava ouvindo uma vez o Muricy Ramalho falando a respeito disso. Tinha um jogador no Santos que ele colocava lá, mas não jogava a partida inteira. E ele falava que o departamento de fisiologia, olha, esse jogador aqui, ele só dá para jogar 60 minutos. Então é uma alteração certa. Interfere também na escalação, no trabalho do treinador, né? Olha, Batista, eu acho que ele te dá informações para complementarem o trabalho. Ele não é decisivo. Eu acho que essa decisão de escalação, o momento de fazer uma substituição ou não, vai muito da visão daquilo que o treinador está vendo. É lógico que existem casos em momentos da temporada que essa função do fisiologista, principalmente, por causa da carga de trabalho, da sequência de jogos, é importante, porque senão você pode perder um atleta que você poderia poupar ele por um jogo, você pode perder ele por 3 meses. Aí é interessante, mas não é decisivo o analista. Eu trabalho dessa forma, o treinador, a decisão é dele, o analista ele pode, lógico, falar, ó, esse aqui... Presta atenção, fica de olho. Mas é difícil, né? Porque se a fisiologia falar isso, olha, se você escalar o jogador, você vai perdê-lo. Está próximo o exame de secar,
está próximo de sofrer uma contusão. Como é que você vai escalar o cara, né? Mas tudo é momento e tudo tem que ser conversado. Às vezes o treinador, a equipe precisa daquele jogador, é o principal jogador da sua equipe, como que você vai deixar esse cara fora? Então é uma coisa que precisa ser muito bem conversada, precisa haver uma confiança muito grande na questão do atleta, e o atleta ele precisa ser ouvido nesse contexto. Porque o Gleger foi atleta, eu também fui. Se o atleta chega para você e fala, não, eu estou pronto, eu estou em condições, você não vai vetar um cara porque o CK dele está alterado, entendeu? Pode ser uma característica do atleta, e isso existe, atletas que têm um CK diferente dos outros, que ele é mais alto naturalmente. Sem rotular, não é isso que eu estou fazendo. Vocês foram atletas, vocês vieram de uma outra geração. Vocês jogaram e agora o Gleger comentarista e você agora treinador de futebol. E o Gleger já foi também treinador. Eu queria que você falasse desta geração. A impressão para nós aqui, para mim pelo menos, não é só impressão não, eu já tenho uma conclusão. Essa geração ela é muito não me toque, não me rele. É a geração do mimimi. Eu não estou generalizando, mas eu percebo a cada dia que passa o problema de relacionamento, de comando dos técnicos de futebol em todas as esferas. Isso é verdade, isso acontece, você percebe isso, você concorda com isso ou não, Daniel? Eu concordo. Eu acho que nós temos que adaptar e acompanhar a evolução dos tempos. Eu acho que eu e o Gleger, ou a regressão, né? Também, que nesse caso para mim é regressão. Mas eu falo que assim, tanto eu quanto o Gleger já pegamos treinadores que fizeram duras absurdas. Mas para nós isso era natural. Hoje, se você pegar um tipo de situação como essa hoje, talvez você tenha um problema. Então você tem que saber hoje gerir pessoas muito bem. Porque hoje faz parte do trabalho do treinador, que talvez lá atrás não se tinha tanto, essa questão de gerenciamento. Mas é difícil, hein, cara? É difícil, porque existe rede social, existe muito empresário na cabeça do jogador influenciando. Então, é uma junção de situações que acaba estourando também no treinador do futebol dentro do campo. Eu queria, aproveitando a sua presença aqui, é que nós temos um membro aqui da nossa equipe, costuma dizer, né, são 4 situações do futebol: tática, física, técnica e emocional, né? E o cara fala que a tática é só 5%. Eu queria que você falasse um pouco desses aspectos. Não, mas fala tudo, senão não... Eu falei agora, estou falando. Então, ó, futebol. É ele, tá? Eu estou dirigindo a ele. Vai. 50%. Aí, o cara é o treinador conceituado. Sim. E ele vai falar para você. Fala aí. O trabalho do treinador, não. Fala aí, vamos ver. É que nessa situação que eu coloquei agora há pouco, já vou te adiantar que eu não concordo, tá? 50% é físico. Futebol, 50% hoje. Tá. Intensidade, 50% é físico. Vai. 20% é emocional. Então você vê que tem time que perde ou ganha no emocional. 25% é técnico, qualidade do jogador, capacidade técnica. E 5% só é tática. Batista, eu particularmente não sei precisar qual é a porcentagem de cada fator. Acho que são os 4 fatores que são determinantes. Mas tem uma coisa que o treinador interfere em 80%, na escolha das peças. Eu acho que 5% é muito pouco para a questão tática. Eu acho que ela é muito importante. Nesses fatores que você colocou, eu acho que o fator que hoje talvez não se dá tanta atenção é na questão emocional, psicológica do atleta. Eu acho que hoje ela é fundamental no dia a dia, porque não são todos os atletas que sabem lidar com a pressão que o futebol exerce sobre ele hoje. Exatamente. Principalmente com a questão de rede social. E todos têm rede social. E ficam nessa rede social o tempo todo. E, por exemplo, quando você ganha, você tem lá 500 comentários positivos. Quando você perde, você tem 10 mil. Negativo. É verdade. O negativo é mais forte. O negativo é muito mais forte. E não é todo mundo que sabe lidar com a crítica, com a cobrança. E isso reflete dentro do campo, reflete no dia a dia. O embasamento da afirmação dele, eu não concordo, mas entendo. Porque há pouco tempo para treinar. Eu entendo. Sendo também. pouco tempo para treinar, como é que a parte tática tem um percentual grande? O Daniel Paulista colocou aí, eu quero dizer que eu não concordo. O treinador hoje, ele é um gestor de pessoas. Batista. Então não tem tempo para você ficar treinando taticamente.
Então Mas o que ele estava falando aqui, tudo bem, não dá para treinar. Aí ele vai no vídeo, ele vai nos botões, ele vai no data show, isso é o quê? Não é a mesma coisa. É tática, meu filho, lógico que é, o posicionamento Faz do isso cara. porque não tem outro aí jeito. Aí ele fala assim, não, É o improviso, 80%, não faz nada. 80% é a escolha das peças. É o A improviso. escolha das peças tem tudo a ver com a tática. De jeito nenhum. Mas como não? São coisas muito diferentes. Como Muito diferentes. Se ele vai trocar a peça, escolher um jogador que ele quer uma mudança tática no time, o que é então? Edinho, ele anda muito nervoso. Ah, não, tá louco. Nos últimos Daniel, 10 dias, muito obrigado pela sua muito presença. nervoso. Essa resenha aqui vai longe, Se mas descontrolando. o programa tem que andar, nós vamos marcar em outras oportunidades. Brevemente você já estará num clube, avisa a gente assim que você definir aí, para que a gente possa avisar o pessoal que gosta de você e que te acompanha. Grande abraço, muito obrigado, viu? Obrigado, Batista, pela oportunidade de estar aqui participando, falando um pouco do nosso trabalho, dessa passagem pelo Guarani, falar também dos momentos, né, do treinador de futebol. Eu que agradeço essa oportunidade. Agradecer a presença da esposa, como chama a esposa, Daniel? Juliana. Juliana, Ribeirão Pretana, também, né? É isso aí, muito obrigado a Juliana, esposa do Daniel Todo mundo Paulista. que casa com Juliana é gente boa, viu? Ah lá, tá. A esposa tá mexendo.